Oi, pessoal! Olá! Oi, gente! Hoje nós estamos aqui com a tia Juju, né, fonoaudióloga da equipe do Caminhando pela Infância, e nós vamos continuar dentro do tema que é a nossa pauta desse mês, não é mesmo, Amanda? Vamos falar aí sobre ansiedade, né? Sim, a gente sabe, assim, quem é família, né, tem filho, a gente sabe que a fala é um momento muito esperado para toda a família, né? Escutar uma mãe, escutar o papai, o eu te amo. Então, assim, gera uma ansiedade muito grande para nossa família. E hoje a gente quer bater um papinho com você, Ju, sobre isso. E quando essa fala não vem? Como é que você lida com as famílias, com essa ansiedade que gera nelas, dos filhos ainda não estarem falando? É uma das partes mais difíceis, né, dessa questão do desenvolvimento de fala, porque muitas vezes a gente se prepara para atender as crianças e a gente está ali 100% capacitado para lidar com as crianças, e muitas vezes a ansiedade que a família traz no trato, no dia a dia com a criança, acaba, sim, interferindo na criança, no desenvolvimento de fala dela. Né? E aí a gente pode associar vários aspectos, né, que se referem ao desenvolvimento de fala, que tem a ver com a ansiedade. Então, não só nas crianças dentro do espectro do autismo e tal, né? Quando a fala, em geral, não vem, né? Ou quando ela vem, a criança está gaguejando, né? Então, assim, é muito complicado de lidar com esse estresse da família, né? Porque não é um discurso comum que a gente usa, calma, que a criança tem seu tempo. E aí, como eu vou falar isso para uma família se a criança tem um atraso? Então, que tempo é esse? Então, assim, a primeira coisa que eu vejo que acalma as famílias, né, é a minha certeza de que essas crianças vão falar quando chegam muito pequenininhas para mim. E aí você vê que nesse vínculo terapeuta e família, você leva segurança para essas pessoas. Sim. Então, eu mostro para eles que existe um caminho. É muito comum, e uma das primeiras perguntas, mas um dia o meu filho vai falar? Prazer, eu. A resposta sempre qual que é? Se depender de mim, vai. Ontem eu falei isso para uma família lá no consultório. Nem que seja na marra, vai falar. Então, assim, quando a criança chega muito pequenininha, as chances são muito boas. Né? A gente está falando de intervenção precoce. Então, essa tranquilidade que a gente passa para a família, olha, vocês chegaram a tempo. Né? Ele está falando pouco, está fazendo poucos sons, mas nós vamos dar esse empurrão que essa criança precisa. E ele vai se desenvolver. Muitos precisam só de um empurrão. Outros precisam de um pouquinho mais. Todos trazem potencialidades e capacidades que às vezes a família não vê. E é muito da obrigação do profissional mostrar para essa família, olha o tanto de coisa que ele já consegue fazer. Olha quanto potencial tem essa criança. Ele só precisa de um empurrãozinho. Então, essa confiança, né, que a gente traz para a família e a certeza de que um bom trabalho que será feito com essa criança traz bons resultados, né, já diminui um pouco esse padrão de ansiedade. A informação, informar a família, né, um bom diagnóstico. Por que ele não está falando? Porque está associado com outra comorbidade, outro quadro, ou ele só não fala, o resto está tudo ok. Né? Então, assim, um diagnóstico também traz um pouco dessa calmaria, vamos dizer, se isso é possível numa criança que está com uma dificuldade, né? Nós, mães, somos ansiosas de natureza. A gente quer que eles andem rápido, que eles andem, façam tudo, né? Dentro do esperado, é óbvio. E às vezes isso não acontece. Então, sim, essa ansiedade dos pais trazem ansiedade para as crianças. Né? O pai traz para a criança, por exemplo, uma velocidade de fala muito acelerada.
E aí, o que a criança escuta disso? Aí ela vai produzir o quê? Ela produz aquilo que ela está ouvindo, mas às vezes eu estou tão ansiosa, estou indo tão rápido, estou falando tão rápido, porque aumentar a velocidade de fala é uma característica do padrão de ansiedade no adulto, né? Fala, Maria. Eu acho muito interessante esses pontos que você está levantando, né? Porque a criança, ela é um ser em relação, e ela está em relação com essa família o tempo todo. Então, a família, ela precisa se regular, ela precisa se acalmar para que ela consiga oportunizar para que a criança também desenvolva, né, a fala. E um outro ponto muito importante que você citou foi em relação a talvez um diagnóstico traga a calma e diminua a ansiedade para essa família, né? Porque, de certo modo, ela é confirmada naquela percepção dela de não está tudo bem, a criança ainda não está falando. Né? Uma criança de 2 anos, ela já tem um repertório significativo. Uma criança de 3 anos já precisa ter muito mais, né? Então, é muito importante, e o diagnóstico, que às vezes pode parecer que vai trazer um desconforto, pode ser que traga paz, diminua aquela ansiedade, e a família, a partir daí, aprenda junto com a profissional capacitada, que é, no caso, a fonoaudióloga, as estratégias e as condutas adequadas para que essa criança possa falar, né? Então, achei muito importante isso que você pontuou, né? De a criança, ela tem um tempo que precisa ser respeitada, existe um processo no desenvolvimento, mas nós não podemos perder tempo, né? Então, isso é muito bom. Eu sempre falo que a gente tem que entender que existem os marcos, que são estudados, né? Que a gente espera que a criança atinja até determinada idade tais e tais aspectos. Então, a gente não está comparando essa criança com a criança do vizinho. A gente não está comparando um paciente com outro paciente que chegou de jeito nenhum. A gente compara com dados de estudos, né? Para dizer para esses pais, olha, está faltando isso, isso e isso, mas ele já chegou aqui e aqui, então vamos empurrar um pouquinho que ele vai chegar lá. Para colocar essa criança dentro dos marcos de desenvolvimento. Muitas famílias me perguntam, Jana, mas ela não fala o R ainda. Eu falei, mas e você está dando alta para essa criança? Estou dando alta sob observação. Ele já está falando tudo o que é esperado para a idade dele. Eu não tenho que ficar com ele agora. Talvez lá na frente ele precise voltar. E assim a gente vai conduzindo o processo de desenvolvimento de uma criança. Nossa, é muito importante isso também, Ju, porque às vezes as famílias, elas também querem que a criança se sobressaia em algo, né? E fica querendo exigir demandas que não são aquém, que não são adequadas para a idade, né? E que a gente tem aí uma imaturidade emocional que amanhã vai gerar um quadro de ansiedade nessa criança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e dosar o que é adequado para ser feito com aquela criança, naquela idade e naquela situação que ela está exposta. Excelente. E eu penso assim, se a família não está conseguindo adequar essa ansiedade familiar para o início da fala, que a família também procure ajuda, né? Procure um profissional, porque às vezes a ansiedade é tão grande que a gente começa até quase judiar da criança, querendo que ela fale, né? Que ela emita algum som. Então, se está gerando algum problema no dia a dia da casa, às vezes os pais, é o caso dos pais procurarem ajuda também, né? Um profissional capacitado, Amanda, por exemplo, na área da fonoaudiologia, ele vai dar para esses pais a informação que eles precisam. Por exemplo, o que é possível cobrar dessa criança? Excelente. A minha criança dentro de casa que está com 2 anos, que fez 2 anos agora, eu não vou exigir que ele arrume a cama dele, pegue o prato na hora do almoço, leve para a cozinha e tal. Na fala é a mesma coisa. Ele ainda não vai dar conta daquela sequência motora para conseguir executar tudo isso que você pediu, arruma a cama, pega o prato, não sei o que, a criança não vai fazer nada. A mesma coisa da fala, pai, você pode exigir dele o quê com 2 anos? Dá! Papá, mamãe, dedê,
DD para mamadeira, enfim, o que eu posso exigir? Como eu posso pedir? Como eu vou tirar deles certas coisas? E quando eles fazem e percebem que aquilo surtiu um efeito, é outra questão que traz a calmaria. A pessoa se acomoda porque ela viu, eu fiz só isso e ele me devolveu algo, né? Então, muitas vezes, por isso eu falo que a informação, a boa orientação, acaba diminuindo bastante esse padrão de ansiedade. Mas tem pessoas que precisam de um pouco mais de ajuda, porque cada um tem seus medos, né? Sim. Tem seus medos, suas expectativas, né? De um filho perfeito. E eu não sei, não conheço nenhum filho perfeito até hoje, no meu trabalho, na minha vida, eu nunca vi nenhum, não fui, né? Então, assim, mas a gente tem essa... Então, assim, muitas vezes, sempre, eu acho, vale buscar ajuda, sim, os pais, buscarem ajuda do profissional da psicologia. E a gente precisa pensar também que as famílias, elas precisam compreender que a fala, ela é um produto palpável. A gente vê ali a criança falando, né? Mas que para a gente chegar nesse produto, a criança passa por um processo. Existem pré-requisitos, né? Então, às vezes, a família fica assim, nossa, mas já tem 4 meses que está com a fonoaudióloga e ainda não falou nada. Né? Mas peraí, o que ele melhorou? Como é que está a imitação dessa criança? Está melhor? Como é que está a atenção dessa criança? Como é que está o contato visual? Tudo isso são requisitos para a fala que são trabalhados ali juntos, né? Não significa que a gente vai trabalhar uma coisa para depois trabalhar a outra, mas que quando o profissional tem a conduta de descrever isso para a família compreende e entende que, não, então nós estamos no caminho. Né? Eu ouvi uma frase na semana passada que eu tomei como posse, que eu falo que processo não se explica, se vive. Então, por isso que aqui a gente está sempre chamando os pais, mostrando para os pais o que a gente está fazendo, filmando, né? Olha, faz isso em casa. Por quê? Porque é um processo, né? E a gente precisa tratar o desenvolvimento da criança como um processo. E não como um produto que a gente vai atingindo determinados pontos e tá tudo bem. Não, existe todo um caminho a ser percorrido para cada conquista. Ótimo. Ju, e agora eu quero falar de um caso um pouco mais específico. Por exemplo, da criança que tem apraxia pura, por exemplo. Que ela tem consciência, ela entende, mas às vezes ela não consegue gerar a fala, né? Tô falando meio como leiga, assim, ela não consegue produzir a fala. E eu imagino que isso deve gerar na criança uma certa ansiedade muito grande, né? Porque ela tá entendendo, mas aquilo ali não tá se expressando, né? Não tá conseguindo falar. O que essa ansiedade gera na criança? Na verdade, assim, Amanda, no início, quando, assim, por isso eu gosto de pegar os casos das crianças bem pequenininhas, né? Quando a criança é bem pequenininha, muitas vezes ela não tem essa consciência. Tá? Ela não percebe que não está conseguindo. Muitas vezes essa criança produz uma sequência de sons que não fazem nenhum sentido e estão achando assim, eu falei, eu quero mamadeira, estou com fome, ou enfim, qualquer coisa. Então ele acha que falou aquilo e aí ele começa a se irritar assim. E aí, assim, o que a gente vê mais não é que aumenta o nível de ansiedade. A gente não vê uma criança ansiosa por isso. A gente vê uma criança mais irritada, mais birrenta, entre aspas, porque ele pensa assim, eu falo e não ganho nada em troca e não consigo resposta à minha fala. Eu tô falando que estou com fome, quero a bolacha e minha mãe não me dá a bolacha. Né? Então, assim, essa criança que, em tese, não tem uma alteração cognitiva nem nada associado, ele sabe exatamente o que ele quer. Mas muitas vezes, porque é muito pequenininho, ele não consegue, por exemplo, ir lá na cozinha, pegar, abrir o armário, pegar a bolacha e mostrar isso. Né? Então, ele não consegue se fazer entender. A mãe não consegue entender. E isso gera um estresse entre eles e aumenta muito o nível de ansiedade dos pais.
Entendi. A criança não tem muita consciência desse processo. Tá? A gente vê muito, Amanda, a ansiedade interferindo nos quadros de gagueira. Muito. Por quê? Porque a mãe fala assim, o normal, a pessoa completar a fala, a criança trava num determinado ponto. Mamãe, eu quero meu filho. Né? Então, ele trava e a pessoa completa, para tirar ele daquela angústia. Ou então fica assim, calma, respira, calma. Ele fala assim, eu não tô nervoso, eu só quero te falar o que eu quero. Né? Então, assim, esses quadros eu vejo, sim, na maioria deles, os que eu já trabalhei com as crianças muito pequenininhas, que sim, aumenta o nível de ansiedade da criança a depender de como está sendo lidado pela família aquela situação. Né? Então, assim, são casos, muitas vezes, que simplesmente passa, né? Tem aquela gagueira que faz parte do neurodesenvolvimento e que a criança vai se resolvendo sozinha. Tem aquela gagueira clássica que ela se estabelece e que aí a criança vai ser tratada por muitos anos para ter controle sobre essa disfunção. Ela não tem cura, mas tem controle, né? E aí você vê o quê? Que quanto maior o nível de ansiedade dessa criança, mais episódios de gagueira ela vai ter. Né? Ou esse adulto também, não tô falando só da criança ainda, aí entra o adulto com gagueira também, mas com criança é assim também. Né? Então, assim, na apraxia de fala, normalmente eu não vejo crianças com um nível de ansiedade tão alto, mas sim com um nível de irritabilidade muito alto. Tá? Gente, eu acho que esse é um assunto assim que, pelo bate-papo, a gente vê como que é importante nós, famílias, estarmos bem, né? Porque como a nossa ansiedade pesa, às vezes, um pouco sobre o desenvolvimento da criança, né? A gente gera algo dentro da gente, uma expectativa, porque a ansiedade vem pela expectativa, né? E aquilo, muitas vezes, trava a criança em algumas coisas. Então, acho que esse Fala Gigi dá para ver como que nós pais, se a gente não estiver dando conta, vamos atrás, vamos pedir ajuda, vamos conversar com os profissionais que estão atendendo as nossas crianças, né? Vamos perguntar aquilo que às vezes está gerando um pouco de medo. Eu lembro quantas vezes eu chegava para a Ju e falava assim, Ju, o Lucas vai falar? Ju, o Lucas... Porque eu acho que se aquilo está me corroendo por dentro, de alguma forma eu tenho que colocar aquilo para fora. E eu acho que a pessoa correta é quem está com o meu filho, né? É o profissional que está cuidando. Então, fica isso de alerta, de dica para os pais. Vamos, às vezes, conversar mais para poder colocar para fora essa ansiedade que gera e que é normal, né? E assim, vou me despedir. Ju, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo conversar aqui um pouquinho com vocês. Acho que esses temas são essenciais, contribuem muito, tanto no processo de evolução, tratamento das crianças, porque as famílias são parte integrante disso, 100% juntos aí para poder conseguir qualquer resultado com as nossas crianças. É sempre muito bom de escutar. Então, ela é uma sabedoria em forma de pessoa, gente. Ju, foi ótimo. Obrigada, gente. Semana que vem temos mais Fala Gigi. Isso aí, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.